com ela. Aí, legal. O vídeo é curto, tá? Não, mas volta porque não sabe se eu prestar atenção no que você tava falando. Calma, eu vou falar. Eu não consegui. Não, eu vou falar de novo, tá? Eu tive técnico pra você. Gente, não atrapalha o vídeo, né? Ó, eu trouxe esse vídeo só para contextualizar um pouco. Essa é a Michelle Gente, ela é uma velocista dos 100 metros, ela corre desde os 10 anos. Ela ficou conhecida naquele vídeo, onde ela faz aquela dancinha. Ela faz umas poses que a gente chama de pose super-homem, que são estudos de PNL, que ajuda ela a ganhar as corridas, tá? Eu vou falar um pouquinho disso mais para frente, mas só para ir contextualizando, vocês vão entendendo. Agora a gente vai falar de telemarketing, e diferente daquilo que a gente vê por aí, ou do que a gente imagina, tem muito mais do que simplesmente ligar ou fazer aquela ligação igual o pessoal de telefonia, aquela coisa robotizada, tá? Mas o que é o telemarketing, tá? O telemarketing nada mais é do que uma estratégia de marketing, da ligação para promover produtos e serviços ativo ou receptivo. É uma maneira mais direta de conectar com o cliente nesse mundo digital hoje que a gente está perdendo esse contato. E aí, qual que é o objetivo de todas essas estratégias do telemarketing ou de outras estratégias? O objetivo é vender. Mas para vender, a gente tem que ofertar. Afinal de contas, a gente é vendedor. Então, a gente oferta para a gente conseguir vender. E como que faz as ofertas? Através de abordagens. E como são feitas essas abordagens, né? Elas são feitas pessoalmente, seja aqui na house ou no trabalho lá do cliente, através de WhatsApp, grupos, disparos, redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, ações como outdoor, como panfletos, publicidades, ações que é em eventos poliesportivos e as publicidades outdoors e panfletos. E a ligação direta que é o telemarketing, tá? E aí existem vários estudos de como converter mais. Então, contextualizando com aquele vídeo que eu trouxe, né, e falando um pouquinho da minha experiência, na última imobiliária que eu entrei, a gente teve bastante treinamento lá, né, sobre esses estudos. E aí eu tive o privilégio de participar da primeira reunião do ano, né, que já existiam outros corretores, e fizeram um levantamento desses corretores, de conversão. Então, só para vocês entenderem a discrepância entre o último e o primeiro dessa lista, enquanto um corretor recebeu 1.000 leads e fechou 3 vendas em um ano, o outro recebeu 250 leads e fechou 24 vendas. O que isso mostra? Que se a gente tem as técnicas certas, a gente consegue converter mais e ser mais eficiente, então a gente tem um desgaste físico e emocional menor. Então isso aí ajuda a gente a longo prazo, tá? E aí eu vou falar um pouquinho desses estudos para a gente conseguir fazer essa transferência dos funis e converter mais rápido e ser mais eficiente, porque afinal de contas a gente precisa vender, né? Então um dos estudos mais usados é o PNL, que é a Programação Neurolinguística. Basicamente ela fala do subconsciente, porque nós temos o nosso consciente e o subconsciente. O subconsciente, ele é comandado pelas nossas emoções, ou seja, aquilo que a gente viveu. Então, dependendo daquilo que a gente recebe, passa pelo nosso filtro e a gente tem uma reação sobre aquilo que está acontecendo. Outro estudo bem utilizado é o rapport, que gera essa conexão do cliente, ou seja, ele vai identificar ele em você. É como se fosse um espelho, tá? Então é um estudo bem legal também. Estudo dos gatilhos mentais, os mais utilizados são o de escassez, o de urgência e o de autoridade, que dá muito resultado. Existem vários gatilhos, eu trouxe só alguns aqui. Então é um estudo também que o pessoal usa bastante em venda, independente do produto, é muito utilizado também. E aqui existe o comportamento cultural e gestual, tá? E aí, pegando o gancho daquele vídeo que a gente assistiu, lá naquele vídeo ela balança o corpo, ela faz a pose que eles chamam de super-homem, que é para ativar dentro do subconsciente algumas químicas do nosso cérebro que ajudam nisso. Outro lado também desse estudo que fala sobre a cultura. Então, se a pessoa é de Minas, se ela é da Bahia ou se ela é do Sul, ela tem um comportamento e uma fala, e a gente tem que tentar identificar e espelhar isso para tentar fazer essa conexão e converter mais, tá?
Um estudo bem legal também é do gestual, ou seja, pessoas que estão com movimentos fechados, expressões fechadas, elas não estão receptivas a receber aquilo que a gente está passando. Enquanto pessoas que estão com movimentos abertos, expressões abertas, estão mais receptivas. Então, se a pessoa cruza os braços de uma maneira, ela quer dizer uma coisa. Se ela cruza de outra, ela quer dizer outra coisa. Então, existem vários estudos nesse sentido que ajudam a gente a identificar o que o cliente está sentindo para a gente poder atacar de maneira eficiente a venda. E aí, pegando o gancho também do que eu falei, que estudamos na outra imobiliária sobre o perfil, eles identificaram 4 perfis dos clientes, né? Esses perfis ajudam a gente a fazer a leitura da pessoa para a gente saber como que a gente vai abordar, falar com esse cliente e tratar dele, tá? Então eu trouxe aqui os 4 perfis para vocês entenderem. Então o primeiro perfil a gente chama de diretivo, é uma pessoa direta, sucinta. Ela chega, olha o que ela tem que olhar, ela dá a resposta sim e não e acabou, direta. A outra pessoa é o sociável, é um perfil de pessoa que gosta de conversar, falador. Você acabou de conhecer ele, ele já está te contando a história da vida, quantos casamentos ele largou, o que o vizinho dele fez ontem. E aí, muitas das vezes nem tem a ver com o produto que você está vendendo. Esse é o perfil sociável. O perfil estabilidade é aquela pessoa que se dá bem com todo mundo gosta dela e ela não sabe falar não para você ou para ninguém. Ela concorda com tudo que você está falando, mas por dentro nem sempre ela está concordando. Então é um perfil difícil de você adivinhar o que ele está querendo. E o perfil conformidade, ele gosta das coisas certinho, ele gosta das coisas alinhadas, das coisas detalhadas, de informações técnicas relevantes para o conhecimento técnico dele. Então são 4 perfis para vocês identificar no cliente. Mas o que eu quero que vocês tenham em mente? Que esses perfis nós também temos. Cada um de nós temos esses perfis. 1 ou 2 deles são maior dentro de nós. Mas nós temos um pouquinho de cada dentro da gente. Depende do dia, da situação, do que a gente está fazendo. E como ser humanos, nós temos medos, nós temos angústias, temos orgulho até de assumir que a gente tem medo e angústia. E aí o que acontece? Quando eu vou ligar, as dúvidas aparecem. E essas dúvidas ficam martelando na nossa mente. Será que eu devo? Será que eu estou incomodando? Será que não está cedo demais? Será que não está tarde demais? Eu não sei o que falar, eu não sei como falar. E isso vai cada vez aumentando dentro da nossa cabeça. Mas a gente não pode deixar isso acontecer. E aí, falando em mente, o que eu trouxe aqui para vocês? Geralmente a gente pensa assim, eu tenho que fazer pelo menos uma venda todo mês. E a gente põe isso aí na nossa mente, no nosso inconsciente, o número 1. E nem sempre ele é a nossa realidade do dia a dia. Por quê? Muitas das vezes a gente tem que abordar 400 pessoas para chegar nesse 1. Então, se eu abordei 400, me falou não, 399, 398. Então, o caminho às vezes é mais longo do que eu estou imaginando no meu dia a dia. Então, eu tenho que me preparar para 400. E o 1 vai ser consequência. Então, se eu tiver isso na cabeça, na hora de fazer a ligação, fica mais fácil, tá? E agora sim, depois de contextualizar tudo isso, vamos para as dicas de ouro, vamos falar de realmente da ligação, do telemarketing, né? Então eu trouxe aqui 8 tópicos para falar de como fazer essa ligação para deixar mais fácil, principalmente para quem não tem o hábito, para quem sente insegurança. Primeiro de tudo, monte uma estratégia. Como assim? Entenda o seu produto, entenda o perfil do cliente que você quer atingir. Porque não é só robotizar que vai dar resultado. Então monte essa estratégia que isso vai te deixar mais confiante para você falar no telefone. Monte um roteiro. Por que montar um roteiro? Por que eu tenho que saber um roteiro? É igual um caminho do que eu tenho que falar. Porque às vezes o cliente me pergunta alguma coisa ou ele comenta alguma coisa e eu me perco na ligação. Mesmo ele me perguntando ou comentando alguma coisa, eu consigo voltar para o meu roteiro. Tenha papel e caneta. Por quê? Porque às vezes ele me dá uma informação e eu preciso anotar. Então a gente hoje em dia tem mania de querer guardar na cabeça. Só que o nosso cérebro naquela hora está raciocinando o que eu tenho que falar com ele. E aí eu não consigo guardar outra informação porque eu estou dispondo de uma informação. Então o ideal é ter papel e caneta para você anotar tudo que é de relevante do cliente. Comece aos poucos. Se o seu objetivo é fazer 50 ligações por dia,
Comece fazendo 2 de manhã, 2 à tarde. Faça isso por uma semana, na outra semana aumente para 3 e 3, na outra aumente para 4 e 4. Para você ir se acostumando e se habituando. Não adianta eu querer chegar e fazer 50 num dia se eu não tenho hábito. Tá? Procure ajustes. Como assim? Nada melhor do que a prática para nos trazer a perfeição. Então, conforme eu for falando, conforme eu for atendendo um cliente após o outro, isso eu vou melhorando, eu vou ajustando. Tonalidade, velocidade de voz, intensidade. Então, tudo isso eu vou ajustando com o tempo. Não desista. Então, às vezes eu não estou num dia legal, dependendo para quem eu ligo, eu fico pior ainda. Relaxa, naquele dia não deu certo, vai para o próximo, mas não desista. Isso é uma coisa que tem que se tornar habitual. Tem as saudações neutras. Eu já até comentei isso, eu vejo o pessoal cometendo muito esse erro aqui. Geralmente a gente pergunta um oi, tudo bem? Esse tudo bem como se fosse uma saudação, mas na verdade você está perguntando se a pessoa está bem. E você não sabe o que está acontecendo do outro lado da vida dela. Se ela realmente está bem, se tem ninguém doente, se o filho não está doente. Então evite esse tipo de pergunta. Faça uma saudação neutra. Bom dia, boa tarde, olá. Então esse é o tipo de saudação. Use nome. O nome é muito poderoso. Nós estamos acostumados a ouvir nossos nomes desde bebês. Então isso é dentro do nosso subconsciente. Isso nos deixa confortável naquele ambiente. Se você sabe o nome daquela pessoa, use ele como pergunta quando você vai ligar. William? E aí ele vai te responder sim. Então você já usou o nome como uma pergunta. E quando você não sabe? Aí pergunte o nome. Aí ele vai falar, mas quando você descobriu o meu nome? Já aconteceu. Não, aí você tem que ser sincero, tem que ser verdadeiro. E se a pessoa não gostar, simplesmente peça desculpa e... Amor ao próximo. Amor ao próximo. Vamos lá. Aqui tem mais 8 detalhes que eu queria falar com vocês. Aguarde respostas. Como assim? Geralmente quando a gente vai para a parte de telemarketing ou vê as pessoas fazendo, a pessoa quer ser rápida, quer dar volume, quer ser robotizada. E aí ela faz perguntas e não vê que ela precisa da resposta. Você já conhece nossos produtos? É muito bom nossos produtos. Ué, você perguntou se ele conhece, mas